Fala galera do canal Sidecar, meu nome é Felipe e novamente estou trazendo aí novidades, né, sobre a Tigo 5X. Então lancei o primeiro vídeo há alguns dias, não estou conseguindo fazer vídeo toda semana infelizmente, ver se eu consigo melhorar essa sucessão de vídeos, até para que vá mais rápido, né, a gente possa talvez ir para um outro carro e tal, mas como a gente tem bastante coisa para mostrar ainda dela, né? Então tem bastante vídeo aí para fazer. Até para quem, né, quer comprar o carro, né? Eu não quero só dar aquela visão, aquele overview básico, né? Mas sim dar uma visão de dono mesmo aí do veículo, né? Para quem realmente quer comprar o carro e passar um bom tempo com ele. Bom, hoje eu já dei aquele primeiro overview dela, mas hoje eu vou falar sobre as coisas que eu não gostei, tá? Vou colocar todos os pontos que eu não gostei. Eu tô chegando a 2.000 km aí com ela. Faz 4 meses que eu estou com o carro. E eu vou falar pra vocês basicamente assim, aquilo que eu desaprovei no carro até o momento. Até o momento não tem nenhuma coisa que me incomode, que eu falo assim, putz, isso aqui é impossível. Como já aconteceu, por exemplo, com a T-Cross e a Volksplay, que chegou a um ponto de ser impossível, né? Então o que eu vou focar aqui nela? Os defeitos que ela apresentou e as coisas que eu não gostei, que não é um defeito, que é simplesmente algo que eu realmente não gostei, entendeu? Porque, né, tem coisas que qualquer carro, né, tem coisas que ele vai te agradar e tem coisas que realmente ele vai te desagradar, entendeu? Está com pressa. Bom, então eu vou começando a falar dos defeitos, tá? Não são muitos, mas o carro ele apresentou alguns defeitos, eu vou falar quais são. Tá, o primeiro defeito que aconteceu no carro, eu levei ele uma vez na concessionária nesses 4 meses, devido a esse defeito. O que aconteceu foi que simplesmente a bateria do carro zerou, tá? Então eu tava andando com ela normalmente e tal, e deixei ela em casa, porque eu acho que eu até cheguei a mencionar isso no outro vídeo. Eu ainda estava com o Polo GTS, então eu estava usando o Polo GTS e acabei deixando ela uns 4 dias assim, desligada mesmo. E quando eu fui usar ela, ela simplesmente estava zerada de bateria. O carro não pegou. Aí o que eu fiz? Fui no meu pai lá, peguei o cabo de fazer carga na bateria e peguei o Polo e dei uma carga na bateria dela, ela voltou a funcionar, dei uma volta com ela. Achei que seria o suficiente para o outro dia eu poder utilizar. Só que no outro dia, quando eu fui bater na partida, simplesmente ela já tinha acabado de novo a bateria. Então dava pra ver que a bateria tava bem no zero, assim, né? A bateria dela tava zerada. Então eu entrei em contato com o serviço, né, de assinatura lá, da Caoa. Foi bom porque eu já testei o serviço de assinatura, porque eu tinha muito medo de não ter um atendimento, de não ter ali um atendimento rápido quando eu tivesse um problema, diferente de quando você realmente compra o carro, né? Então eu tava com muito medo, mas o atendimento foi muito bom. De primeira impressão, assim, foi ótimo. Entrei em contato, eles mandaram um socorro até a minha casa para fazer uma carga na bateria. Ele fez uma carga na bateria, o carro ligou e tal, e ficou assim. Como eu tava com medo, porque já era a segunda vez, eles agendaram para no outro dia eu levar na Caoa Barigui aqui na Caoa Barigui não, na Caoa Sherry, né, aqui de São José dos Pinhais. Eu acho que ele era uma Barigui, era uma outra concessionária ali. Levei ali na Avenida das Torres, né, levei ali. Eles ficaram um dia inteiro com o meu carro, o atendimento foi ótimo também, não teve nenhum problema, tá? Eles atenderam super bem, muito rápido. Então o pós-vendas da Caoa Sherry até o momento tá de parabéns, mas o da Volkswagen também nunca foi ruim. Então, né, pelo menos eu nunca tive problema na Servó. Então não posso falar nada, mas também tá de parabéns, porque é uma interrogação que a gente coloca, né? Será que o pós-venda aí da Caoa Sherry vai ser bom? E só quem é cliente vai saber, né? E vai poder dizer. E como sou, no caso, a primeira vez que eu precisei foi tudo ok. Vamos ver se eu precisar de novo, porque problema pode acontecer, pessoal. E não é só problema, você tem as revisões e tudo mais. Então assim, problema pode acontecer. E aí o que vale é como a montadora e a concessionária elas lidam com o problema que o seu produto apresentou, né? Isso é básico para qualquer um.
para qualquer empresa, do que for, né? Então problemas eles ocorrem com o produto em si. Infelizmente a lógica de produção, né, não é 100% infalível. Tem coisa que acaba passando, tem coisa que depois de um tempo dá problema, ainda mais quando está cheio de componente eletrônico, é algo mecânico, né? Então a gente tem que entender isso. Mas o que mata é quando você entra em contato e você não tem suporte, o teu carro fica 30 dias parado, ninguém te fala nada, você precisa do veículo e não tem. Acho que isso é ruim. Levei lá, ficou um dia, fizeram testes e tudo mais, deram uma carga, ele falou que foi uma carga baixa na bateria, que ele carregou ela do 0 até o 100%, digamos assim, ficou um dia e uma noite carregando. E aí quando eu fui buscar o carro, ele falou, não tem nenhum problema com o carro, mas o que a gente encontrou é porque ele tem um rastreador que foi colocado aí, né, pela seguradora, e o rastreador está consumindo um pouco mais de energia. Então ele recomendou que o carro não ficasse desligado por mais de 3 dias e tal, apesar de ser difícil de acontecer, que ele acredita que o carro já estava com a bateria baixa, e como eu não tinha andado muito com o carro ainda, foi por isso que zerou a bateria e zerou completamente. Então isso não deve acontecer mais. Ele vai consumir a bateria, mas como a bateria está 100% carregada, né, e agora eu estou andando mais, isso possivelmente não deve voltar a se repetir, beleza? Então esse foi o primeiro defeito, né? Vou colocar como um defeito. Pior que não tem nada. Vou colocar como um defeito porque o carro parou, né? Desligou e eu não consegui utilizá-lo, precisei levar na assistência. Então vou colocar como um defeito que não foi causado em si diretamente no carro, mas sim um problema ali, né, de uma peça externa que acabou consumindo a energia. Foi um incidente que aconteceu, mas foi resolvido, e até o momento aí, isso foi no primeiro mês, e até o momento isso não aconteceu mais, tá tudo ok. Mais defeitos do carro, tá? Ele tem um barulho aqui na coluna, onde fica o cinto, mas não é um barulho tão incômodo de eu precisar levar lá. Então eu vou deixar para revisão e vou reclamar desse barulho aqui. É um grilinho, é o único barulho que o carro tem até o momento, tá? É esse grilinho aqui, que começou mais ou menos aí a uns 500 km que isso começou. Então, mas é um defeito também, porque é alguma peça que deve estar solta ali, alguma coisinha, eles vão ter que dar um jeito e não deve ser nada muito crítico, né? Eu não tenho boas experiências com questões de eliminar ruído na Volkswagen, porque eu sempre levava o meu Polo lá e eles nunca conseguiam eliminar o ruído, né? O GTS, por exemplo, eu levei lá e eles ficaram um dia com o carro, falaram que fizeram um monte de coisa, no outro dia já voltou a fazer barulho. Realmente na hora que eu peguei o carro parou, mas no outro dia já começou a fazer barulho de novo, e o barulho estava aumentando. Quando eu vendi o carro, o barulho já estava aumentando. Mas eu até falei pro novo proprietário, né? Falei, o carro tá na garantia, leva lá, e eles vão ter que arrumar isso aí, porque já levei, eles vão ter que dar um jeito isso aí é inadmissível. E não é o primeiro caso que eu vejo de Polo GTS fazendo um barulho de escola de samba. Até vi no outro canal aí do YouTube que eu acompanho bastante, o Cara Análise, se eu não me engano, que ele tem um Polo GTS, e o dele tava fazendo bastante barulho em ruas irregulares, um barulho bem parecido com o que o meu tava fazendo, mas, né, já foi. Então tem esse barulhinho, é um defeito. Barulho pra mim interno é um defeito. Esses carros acima de 100 mil reais aí, né, não pode, pra mim é inadmissível você ter plástico e barulho, né, não poderia, pelo menos. Mas vamos ver, né, o que eles vão fazer lá para resolver. Vou trazer isso em primeira mão para vocês no canal. Quando eu for fazer a revisão eu vou levar, vou gravar para vocês diretamente levando, recebendo o carro e tal. Vamos ver como é que a Caoa vai se comportar aí. Se eles vão deixar eu gravar também, porque eu vou ficar com a câmera na cabeça o tempo inteiro lá, vou me aventurar. Vamos ver se eles vão deixar eu gravar ou se eles vão cortar a minha gravação, né? Espero que não, mas vamos ver. Tem esse defeito. E um outro defeito que está ocorrendo é em relação à central multimídia. Por quê? Se você conecta ao celular, eu considero isso um defeito e não uma característica, tá? Você conecta ao celular antes de ligar o carro, e aí a hora que você liga o carro, em alguns momentos a tela fica preta e ele não reproduz nada, mas na maioria das vezes ele começa a tocar a música no seu Spotify e tal,
mas a tela fica preta. E você precisa vir aqui e apertar o botão Power para a tela voltar, só que aí ele fica mudo. E aí você precisa aumentar o volume. Pode ser que isso seja uma característica, não é algo que está me impedindo de usar, como eu falei, já tem um macetinho que eu consigo fazer e ele volta a funcionar normalmente. Uma vez só que ele travou completamente, eu tive que desligar, ficar com o dedo aqui no botão, aí desligou completamente a central. Eu tive que fazer umas 2, 3 vezes, mas foi uma vez só. E depois nunca mais ele deu esse defeito, né? Mas esse é direto. Esse outro que eu falei pra vocês aí, né? Do cabo, é direto. Então, o que eu pretendo, né, é quando eu levar lá também para fazer a revisão, que ainda tem 8.000 quilômetros para isso, né, ou 8 meses, eu vou reclamar também da central, caso venha aumentar os problemas, eu vou contando para vocês e aí eu levo na caô, porque eu vou levar se eu não conseguir utilizar ou se comprometer minha segurança, como era no caso, né, da Volksplay. Está viajando, está fazendo alguma coisa e a Volksplay do nada ela trava, ela desliga e você tem que tirar a tua atenção da estrada, tirar a tua atenção do trânsito para mexer na central, porque é uma coisa que você acaba fazendo, né? Então aí eu mexia com a minha segurança, então aí eu levei na Servopa, mas aí no caso não tá mexendo com a minha segurança, porque é na hora que eu entro no carro, né? Antes de ligar, se eu ligar o carro e aí conectar o celular, isso não acontece, tá? Então aí o problema não ocorre. Ele conecta, ele sobe muito rápido até. Então aí o problema ele não ocorre, tá bom? Acho que de defeitos era isso, tá, pessoal? Então a gente teve, né, o problema da bateria. Tivemos o problema de barulho aqui, que ainda tá um barulhinho bem de leves. Teve um outro, o problema da central. Ele teve um outro defeitinho que ele nunca mais apresentou, que foi na suspensão, um barulho, como se tivesse alguma coisa solta. Foi logo que eu peguei umas estradas de terra e tal, e ele se comportou muito bem, mas quando eu voltei, no outro dia, eu fui andar com o carro, e eu senti que ele estava fazendo um barulho, como se tivesse alguma coisa batendo. Até achei, nossa, deve ter estourado uma bieleta, sabe? Alguma coisa assim. Mas o problema, assim, aconteceu duas vezes, em dias distintos. Não dá nem pra falar que tava quente ou tava frio, porque eu peguei dias quentes e dias frios depois e ele não fez mais. E simplesmente o barulho parou. Não sei se era alguma peça que tava meio fora da onde deveria estar e se assentou, eu não sei, mas eu até ia levar na concessionária porque tava um barulho bem alto, tava chato. Mas não precisei porque não aconteceu mais. Então eu tô monitorando, se voltar a acontecer, eu levo lá, mas por enquanto não tá fazendo mais esse barulho na suspensão. Então eu não vou nem considerar como... eu vou considerar como um defeito momentâneo, né? Não aconteceu mais, mas eu tô bem de olho. Já peguei estrada de terra de novo, até pra testar, e assim mesmo não deu problema. Acho que seria legal, vou fazer um vídeo na estrada de terra pra vocês verem como ela se comporta. Ela não é um carro off-road, mas ela é um carro alto, com rodas grandes. Você consegue aí ter um bom desempenho em estradas aí mais acidentadas. Vou fazer um vídeo legalzinho aí pra vocês, levando ela pra dar um passeio numa estrada de terra aí, ver como ela se comporta lá. Então de defeitos são esses, tá? Agora eu vou falar pra vocês as coisas que eu não gosto, tá? Aí no outro vídeo eu falo das coisas positivas, aí eu subo, né, vou enaltecer o carro e tal, mas esse vídeo é pra falar de defeitos e coisas que me desagradam como proprietário, ok? Uma outra coisa que, né, um item que me desagrada no carro são a falta de alguns mimos, tá? Por exemplo, você não tem aqui um retrovisor fotocrômico, você não tem... Você já tem o retrovisor rebatível, não coloca um aquecimento no retrovisor. Ele não tem o tilt down aqui para rebater, você não pegar na guia. Não tem iluminação no porta-luva. Tem iluminação no teto e não tem iluminação no porta-luva, sabe? Algumas coisinhas assim, não tem iluminação no pé. Você fala assim, mas isso daí é coisa demais. Mas assim, um carro que tem uma proposta premium, eu acho que ele deveria vir com essas coisinhas. E quanto que custaria, né? Uma luzinha aqui de LED nos pés, uma luzinha no... A gente tá falando de iluminação. Aqui a gente também não tem iluminação no quebra-sol, né? Nos espelhos aqui. Tem um espelho e não tem iluminação. Tudo bem que o LED aqui é forte, mas assim mesmo falta uma iluminação. Então ele falta alguns componentes aí, uns componentes básicos, né? Ele tem um sensor de chuva, mas ele tem um sensor crepuscular, mas não tem sensor de chuva. Podia ter um sensor de chuva também, já tá o crepuscular, coloca tudo de uma vez. Já fica tudo certinho e acabou, né?
não gera margem aí de reclamação. Acho que isso faz falta também. Então assim, são uns mimos que ele deveria ter. Falta um ar-condicionado digital, né, com a função alto. O ar-condicionado dele funciona bem? Funciona. Mas eu não sei nos dias de frio forte aqui em Curitiba. Vamos ver quando eu pegar um frio forte ano que vem, como que vai ser, como que ele vai se comportar aqui, né? Como que ele vai entregar aqui, porque eu não sei se vai ser o suficiente. Então falta, né, algumas coisas assim. Falta um ajuste de lombar aqui pro passageiro, coisas que me desagradam, que poderia ter. Tudo bem, os outros carros não tinham também, mas me desagradava também. Não é nada que me impede de comprar o carro, mas eu falo assim, putz, esse carro é tão bom, faltava tão pouco para ele ser assim um carro referência do segmento, sabe? Ser referência mesmo, assim, tipo, dele surrar os concorrentes assim forte. Faltava poucas coisas que faltavam aqui para ele. Ele tem o preço, mas ele não tem os itens totais. Se ele tivesse todos os itens, ele ia surrar os seus concorrentes com certeza. O que mais que eu não gosto? Esse câmbio não é um câmbio defeituoso. A gente sabe que, né, ele basicamente é o mesmo Power Shift, mas com uma mecatrônica diferente, né? Tem coisas aqui que são componentes que são diferentes entre os dois. Mas ele dá uns trancos meio chato, sabe? Se você dá uma pisada, ó, ele não sabe muito bem o que ele quer fazer, sabe? E o meu amigo tinha um Fiesta, um New Fiesta, né, Power Shift, e era a mesma coisa. Era a mesma coisa, impressionante. Só que o dele trepidava pra caramba. Esse aqui não trepida nada. Mas o dele, nossa, era uma trepidação violenta. Mas era a mesma coisa. Então o câmbio também é uma coisa que me desagradou. Podia ter colocado... É que eu não gosto de CVT, mas é o que a Caoa tá trazendo agora. E parece que até tá tendo um bom desempenho. Eu vou acabar tendo que me render ao CVT possivelmente no futuro, né? Se eu quiser trocar esse carro aqui por um outro Caoa, né? A não ser que eu pegue o Tigo 8, que aí ele tem, né, câmbio de dupla embreagem e o motor GDI, né? Aí ele é mais moderno e tal, daí talvez seja mais interessante, mas é um carro muito grande. Bom, mas isso é pro futuro. Continuando aqui falando das coisas que me desagradam no carro, um outro ponto que me desagradou, que na verdade era para me agradar e me desagradou, são os bancos com ajuste elétrico. Eu gosto, acho que deveria ter para o passageiro também. Só que como eu não tenho o ajuste aqui de profundidade do volante, eu não consigo achar uma posição legal de dirigir. Alguma coisa sempre fica faltando. Então se eu fico bem no volante, as minhas pernas não ficam legais aqui. Então assim, eu não consigo ficar numa posição confortável, 100% confortável, como eu conseguia, por exemplo, na T-Cross, no Jetta, mesmo o ajuste sendo manual. Eu até falei do ajuste, mas na verdade acho que o ajuste não tem nada a ver com isso. Acho que pode ser que seja o volante, né? Aí falta o ajuste de profundidade, ele só tem um ajuste de altura, né? Faltou muito aqui um ajuste de profundidade. Então é uma coisa que me desagrada também. Outro ponto que me desagrada é não ter um carregador por indução, né? Poderia vir com um carregadorzinho por indução. Acho que é uma coisa bem legal. Faz falta sim. Então eles poderiam ter caprichado um pouquinho mais, né? Investido um pouquinho mais e trazer aí um carregador por indução. Todo mundo ia ficar muito feliz. Eu como proprietário ficaria muito feliz. Mas não tem. Aproveitando, eu fiquei quieto aqui, que tem umas ruas bem esburacadas aqui, vocês conseguem ver que ela filtra muito bem, né? Ela se comporta aí de uma forma muito boa. São poucos os pontos que me desagradam nesse carro. Eu achei o carro muito bom, o acabamento do carro é muito bom, mas não tô aqui pra falar de coisas boas, né? Depois eu vou falar. Então, mas são poucas as coisas que me desagradam, sabe? São bem poucas mesmo, assim. O retrovisor ele é bom também e tal. Então, eu tô tentando aqui caçar coisas, porque eu sabia que ia ser um vídeo bem difícil de fazer, porque até o momento o carro tem me agradado em muitos aspectos, né? Eu acho que o que ele mais me desagradou, na verdade, acho que eu vou até para esse ponto pra gente finalizar o vídeo, o que ele mais me desagradou é no aspecto tecnológico. Isso realmente, ela ainda tá atrás, infelizmente, tá? Dos seus concorrentes, eu acho, principalmente ali quando a gente fala da família
Volkswagen, né, Nivus, T-Cross, esses carros aí. Eu acho que ela tá atrás, assim, falta algumas coisas pra ela. Ela precisa mudar essa central. Essa central eu não gostei, apesar dela ser rápida e tudo mais. Não gostei, já falei, a central de carro chinês. Não cai no gosto do brasileiro. O brasileiro gosta de central bonita. Então tem que atualizar para a central lá do Tiggo 8, que é bem melhor. Tem que colocar, para mim já é item básico, entendeu? Você tem um sensor crepuscular, você ter um retrovisor fotocrômico, você ter um tilt down, um aquecimento do retrovisor. Essas coisas para mim é básico. Isso tem que ter um indicador de ponto cego. Você tem que ter essas coisas, né? Aí são os itens de segurança, né? Mas você tem que ter esse pacote de coisas, porque a maioria está trazendo. Eu sei que a gente está numa crise, né, de semicondutores e tudo mais, mas assim mesmo você tem que dar um jeito e começar a oferecer nos seus carros, né? Senão você fica para trás, porque os concorrentes falam, beleza, eu cobro mais, mas o meu carro tem isso, tem isso, tem isso, e eles não têm. E quando você, né, acaba olhando para o mercado, é bem isso que está acontecendo, né? A gente vê a Volkswagen trazendo uma série de coisas e aumentando o preço sem parar. Mas essa é a justificativa, né? Essa é a justificativa dela. Eu trouxe melhorias, eu trouxe evoluções e eu vou cobrar o preço por elas. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Então acho que a Caoa precisa trazer piloto automático adaptativo, tem que trocar esse ar-condicionado, né? Porque essa versão vai continuar rodando ainda no mercado. Se eu fosse a Caoa, para a próxima versão eu traria todas essas evoluções aí. Possivelmente ano que vem já sai a 5 Pro, né? E eu já traria todas essas evoluções para não ter margem de dúvida. Mesmo que ela viesse custando 140, que eu acho muito difícil, acho que ela vai passar muito esse valor. Mesmo assim, ela seria uma opção muito mais interessante, por exemplo, que uma T-Cross completa, Highline. Entendeu? Apesar da T-Cross andar muito mais, pouco mais, né? Mas ela seria uma opção muito mais completa por conforto, por acabamento, por uma série de coisas aí que ela oferece, tá? Mas acho que aqui realmente ficou devendo. Vão ter alguns itens aqui para ela. Foi um erro que não foi calculado, ou foi calculado, não sei, mas foi um erro, porque ela poderia facilmente ser líder de mercado. É que aí tem a questão, né, de ser um carro chinês e tudo mais. Eles ainda estão num trabalho de conscientização. Mas até por estar num trabalho de conscientização, que eu acho que eles deveriam sim ter investido e trazido essas tecnologias. Se tem essas tecnologias no Tiggo 8, por exemplo, por que não trazer? Eu vi que nem o 6 Pro tem sensor de chuva, tem retrovisor fotocrômico. Cara, tem que ter. Tem que ter. Não ter é triste, alto. Infelizmente, esses itens, esses mimos fazem falta quando você quer um carro de luxo. É um carro de luxo, né? E aqui a gente tá falando de um carro, as pessoas podem até falar carro de entrada, mas isso aqui não é um carro de entrada. O carro de entrada lá é o Tiggo 2, entendeu? É o 3. Aqui a gente tá falando de um carro mais luxuoso, tem acabamento soft touch por tudo, couro por tudo, banco com ajuste elétrico, banco de couro, uns bancos gigantes. É um carro extremamente luxuoso, teto panorâmico. A gente tem um monte de itens aqui de luxo no carro. E aí faltam alguns itens básicos de um carro de luxo. Acho que a gente tem que colocar essas categorias, né? É a mesma coisa do Audi A3. Eu não tive ainda a oportunidade de testá-lo, né? Porque a Audi Center é muito longe da minha casa, mas eu quero ir lá no final de semana, ver se ele tem lá e dar uma gravada lá. Não sei que os caras me expulsem, né? Mas vou tentar dar uma gravada lá. Mas é a mesma coisa, o Audi A3 é um carro de luxo, é um carro que custa 200 mil, acima de 200 mil reais. E não tem um piloto automático adaptativo, é brincadeira, né? Ah, mas é porque a crise dos semicondutores, blá blá blá. Então não lança o carro, meu. Desculpa, não lança. Ou faz um preço muito bom, porque é mico. Isso é mico, entendeu? Os carros populares tem que ter algumas coisas. Os carros premium tem que ter algumas coisas. O carro de luxo tem que ter algumas coisas. Eu acho que esse carro é um carro premium, nem é um carro de luxo. Mas ele é um carro premium. E um carro premium ele tem que ter, talvez, daqui a uns anos vai ser obrigatório num carro premium ter um
um ACC, né, um piloto automático adaptativo. Mas, putz, você não tem um sensor crepuscular, não tem um sensor de chuva, né, não tem um retrovisor fotocrômico. Aqui tem o crepuscular, né, mas... E aí quando você pega um carro de luxo igual o Audi A3, que não tem tá faltando uma série de coisas, de mimos, que você encontra no Jetta GLI, por exemplo, que é muito mais barato do que ele. E aí você começa a se questionar se vale a pena ou não, né? E aí o carro realmente vai perdendo interesse, você vai perdendo interesse no carro. Eu jamais teria um Audi A3, por mais lindo que ele seja. Mesmo a versão 2.0 eu jamais teria, porque, né, é ridículo. Mas, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Acho que a gente conseguiu chegar, acho que eu consegui alcançar o meu objetivo, que era trazer os defeitos que o carro já apresentou comigo, as coisas que me desagradou. Até agora foram poucas coisas, como eu disse pra vocês. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou falando nos outros vídeos. Mas o próximo vídeo do canal aí eu vou trazer sobre as coisas que eu gosto no carro, as coisas que me agradaram, os itens que funcionam muito bem aqui. Vou trazer aí um overview positivo do carro, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aquele recadinho de sempre, né? Quem não é inscrito do canal, por gentileza, se inscreva. Quem já é inscrito, deixa seu like. Essas duas ações ajudam muito o canal a crescer. E assim eu consigo trazer conteúdos melhores, trazer mais carros, trazer uma visão e uma opinião verdadeira, uma opinião séria para quem realmente está querendo adquirir o carro, né? E não simplesmente trazer carro extremamente caro, carro que é fora da nossa realidade talvez, né? Mas sim trazer carros que você está pensando em comprar e um comparativo entre eles. Talvez esse é o objetivo do meu canal. Então peço a ajuda de vocês aí, tá bom? Então era isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí.